Quando você foge do propósito de Deus, você faz conforme fez Jonas no capítulo de número 1, verso de número 2. Ele tinha uma missão: pregar a cidade de Nínive, capital da Síria. É um povo hostil, perverso, violento, inimigo da nação de Israel. E Deus confiou a ele essa missão. Mas no versículo de número 3 do mesmo capítulo de Jonas, você vai ver que ele toma um destino totalmente diferente, indo para a cidade de Tarsis. Só que, deixa eu te falar, o seu propósito está na cidade de Nínive, está em Nínive, não está em Tarsis. E cada passo que você dá em direção oposta para outro local, você está entrando em seríssimas dificuldades e você não está sozinho. Todas as pessoas que estão contigo no mesmo barco vão acabar sofrendo as consequências de você se afastar do propósito de Deus. O versículo de número 3, você vai ver que para poder você se afastar da presença de Deus, existe um preço. Para poder ele entrar nesse barco, ele teve que pagar a sua passagem. No verso de número 5, você vai ver que as pessoas que estavam juntamente com ele nesse barco tiveram que lançar as suas cargas, os seus pertences, as suas posses para o mar. Teve que se desfazer e tomando um prejuízo enorme. E no versículo de número 15 você vai ver que no final de tudo, o próprio Jonas teve que ser lançado para dentro do mar. Então olha aí as consequências de se afastar da presença de Deus, em se desviar do seu propósito principal. Mas eu quero retornar à presença de Deus e eu quero cumprir o meu propósito. E agora, o que eu faço? Eu já me afastei, eu já estou nessa situação. Então, em primeiro lugar, o que eu devo fazer? Então você vai ver agora. Em primeiro lugar, você deve falar a verdade. Você deve falar a verdade. No versículo de número 9 do capítulo de número 1 de Jonas, você vai ver que ele vai dizer assim, em outras palavras, eu estou fugindo, mas eu sirvo o Deus que criou os céus e a terra. Você está entendendo? Eu estou errado, mas eu sirvo ao Deus que criou os céus e a terra. Eu estou falido, estou falindo vocês, mas eu sirvo ao Deus que criou os céus e a terra. Você sabe o peso, você sabe a responsabilidade de você enfrentar e você falar, você dizer, né? Isso é muito importante, porque você está reconhecendo a soberania de Deus, mesmo com as suas limitações e com os seus erros, e você não negou a sua fé. Então isso é muito importante, isso foi um passo fundamental. O segundo passo, nós podemos ver que você deve enfrentar as consequências dos seus atos, dos seus feitos, de você estar se afastando da presença de Deus, do propósito que Ele deixou pré-determinado para você. Você vai ver que Ele vai falar assim, lança no mar. Vai chegar um versículo ali no capítulo de número 1, que você vai ver Ele dizendo, me lança no mar. E o mar vai ser apaziguado. Vocês vão ter uma válvula de escape, uma saída. Ele enfrentou as consequências dos seus próprios atos. O que eu devo fazer, então, para eu conseguir cumprir o meu propósito e retornar à presença de Deus? Eu falei, falar a verdade, enfrentar as consequências dos seus próprios atos. E você deve entender que não importa, em terceiro lugar, o quão profundo você foi. Se no meio do trajeto, você conhece a história, você foi engolido por um peixe nas profundezas do oceano e lá permaneceu por 3 dias e 3 noites, conforme Jonas, está no capítulo de número 1, verso 17. Você pode conferir. Não importa se você vai clamar a Ele lá das profundezas do abismo, se você se converter e se você de coração clamar, o Senhor tem uma nova chance, uma nova vida, uma nova oportunidade para você. Conforme está no capítulo de número 2, o verso de número 10, que o Senhor ordenou, falou ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas em terra seca.
Ele pregou a cidade de Nínive, Nínive se converteu e ele cumpriu o seu propósito. E você também pode dar a volta por cima. Você pode se achegar para a presença de Deus. Você pode vencer. Você pode retornar ao cumprimento do seu propósito. Que Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem para que as pessoas retornem então para a casa do Pai e cumpram o seu propósito ministerial, o seu propósito profissional, o seu propósito na sua vida emocional. Que Deus abençoe você.